Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre sabedoria para vencer. Nós iremos ler segundo Crônicas, só um pedacinho para nós continuar nosso estudo. Segundo Crônicas 32, 27. E teve Ezequias, nós vamos falar do rei Ezequias, só da riqueza dele, tá? E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. E fez tesouro de prata e de ouro e de pedras preciosas, de especiaria, de escudo e de tudo que se podia pensar ou imaginar, o rei Ezequias teve. Também armazéns para colheita de trigo, do mosto, do azeite, de estrebarias para toda a caça de animais, currais para os rebanhos. Ele edificou também cidades e possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Quem deu tudo isso para ele? Vamos repetir? Porque Deus tinha lhe dado muitíssima fazenda. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele e perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto do sucesso de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão nos escritos da visão do profeta Isaías, né? Aqui nós estamos falando que Deus deu tudo o que ele queria, né? Deus não negou nada para ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um cheque em branco com Deus. Será que nós temos um cheque com Deus? Nós já fizemos o nosso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de outro grande pregador, né? E também profeta, Kennedy Hagin, que ele fala sobre finanças. Finanças também está na segunda Crônica, 32, 27, que nós acabamos de ver aqui o rei Ezequias, né? Tudo que ele queria, ele recebia em oração. Uma vida de oração, gente. Você preenche o seu próprio cheque com Deus. Ele manda. Está em Marcos 5, 25 e 28. A tua fé te salvou. Aqui fala que a mulher que sofria da hemorragia há 12 anos, ela não tinha dinheiro. Por que ela não tinha dinheiro, não tinha nada? Porque ela gastou tudo com doença, né? Tudo que ela tinha foi gasto com doença, até que Deus curou ela, libertou ela, tá? E aí daí vai ver que depois a vida dela melhorou financeiramente, né? Mas ela viveu 12 anos de angústia, de terríveis, isolada, né? De tudo e de todos. E não tinha médico nenhum que curava, viu? Agora em Marcos 5, 22. Tudo que você pedir com fé alcançará. Nunca confesse uma derrota. Se você vai abrir um negócio e vai já falando que vai ser derrotado, que não vai dar certo, então não abra, porque você vai ser derrotado, com certeza. Derrotado não enaltece o fracasso, mas o que você tem que enaltecer? O sucesso. Se você fala o dia todo sobre falta de dinheiro e o que você terá? Nada. Se você fala o dia inteiro de doença, você está chamando doença para você. Então você vai ter a doença, com certeza, porque você chama ela o dia inteiro, né? Então você vai ter doença. Então, a vida dessa mulher aqui do fluxo de sangue mudou radicalmente. O dia que ela viu que para mudar de vida, ela só tinha que o quê? Encostar na veste de Jesus. E a fé dela foi tanto que ela conseguiu a cura, né? Você tem que declarar que você é uma vencedora. Nós é que preenchemos nossos próprios cheques com Deus. Se não fizermos e crer, a sua oração de fé é nula.
Não adianta você fazer um cheque com Deus se você nem acredita em você mesmo. Se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar em você? Pensa bem, né? Então, isso é muito importante, gente, é muito importante. Se você está no fundo do poço e porque não preencheu o seu cheque direto com Deus, não agiu na fé, não usou as palavras corretas para atrair a prosperidade na sua vida. A miséria é uma maldição. Se você só pensa na miséria, é só miséria que você vai ter. E a riqueza é uma benção. Vocês têm que começar a mudar, ter uma mente vitoriosa, tá? Deus dá aquilo que nós pedimos, né? Se você não pede nada, então nada você vai ter também. Então é muito importante isso e mudar, né, gente? Vamos mudar nosso comportamento, né? Terceiro, ó, agora nós vamos para a terceira chave importante da nossa vida, né? Que nós vamos ter que fazer. Não, nós vamos ler a mentira 6. Deus não quer que você seja financeiramente próspero? Será que é Deus que não quer? Não, né? É mentira. Isso é um absurdo. As necessidades de nossa vida e a necessidade dos outros demandam de bênção. Bênção financeira. Jesus assegurou-nos: vosso Pai Celestial bem sabe que necessito de todas essas coisas. Mateus 6,32, é bíblico. O apóstolo Paulo criticou quem não provê as necessidades da sua família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé com Deus e o pior, né? E é pior do que o infiel. Está em 1 Timóteo 5,8. Deus não terceirizou isso aí para você passar para os outros. Ele delegou a você, né? Deus é a sua fonte. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará as bênçãos aos que lhe pedirem. Mateus 7,11, é bíblico. Deus dá riqueza, ó, para vocês verem. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder. Deuteronômio 8,18. Porquanto pedisse para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre a qual te pus rei. Sabedoria, conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Segundo Crônica 1:11, 12. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Salmo 35:27. Gente, dinheiro não é uma ferramenta. E embora possa tornar-se uma armadilha para o incrédulo, é um instrumento de evangelização para o cristão. Há dois tipos de empreendedores no mundo cristão. Primeiro, aqueles que vão, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai evangelho a toda criatura. Né? Marcos 16:15. Segundo, aqueles que enviam, como, pois invocarão aquele em que não creram, e como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Dinheiro na mão do cristão é uma ameaça a Satanás. Quando pregamos o evangelho, o tempo de volta de Jesus Cristo é influenciado. Os estratégias do diabo são anulados. E quando os fiéis a Deus usam a prosperidade como uma ferramenta para fazer sua obra. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Você pode usar seu dinheiro para ajudar a pregar o evangelho dos outros, para ajudar um missionário, para fazer uma obra de caridade, ajudar as crianças. Alguém de vocês já foram alguma vez no orfanato? Vocês já viram como que é a vida das crianças no orfanato? Eu já fui. Já fiquei o dia todo lá fazendo um trabalho, né? Com as crianças. E é coisa mais triste que tem, gente. Coisa mais triste.
e muita gente tem condições financeiras, mas não ajuda ninguém. Por meio de nossas ofertas, missionários são enviados, estações de rádio e televisão cristãos são criados, igrejas são construídas e Bíblias são impressas e comida na mesa para aqueles que não têm. A prosperidade financeira é muito mais do que ter um carro chique na garagem ou palácios. Prosperidade de verdade significa ter provisão suficiente de Deus para completar as instruções dele para a nossa vida, o suficiente, né? Então, você vê que o dinheiro pode ajudar muito mesmo, não é só traz miséria, só isso, aquilo, é tudo invenção, tá? Daquele que quer ver você na miséria mesmo, na pobreza. Vamos falar a verdade, né, gente? Então, nós vamos ver aqui mais uma história, tá? Da Oprah Winfrey, aquela que é uma repórter muito famosa nos Estados Unidos, que entrevistou o príncipe, né? O filho do príncipe Charles, né? O Prey Winfrey é tão influente que, mesmo nunca tendo exercido um cargo político, o seu nome volta e meia é cogitado para a presidência dos Estados Unidos. Inacreditável para uma menina que nasceu de uma mãe solteira, adolescente, em uma zona rural do Mississippi em 1950. Nessa época, antes dos direitos civis, em um estado sulista, negros poderiam ser presos ou mortos por tentarem votar ou simplesmente entrar em um restaurante, né? Ela que entrevistou o príncipe Henry, viu, gente? Que passou em toda a televisão. E ela é vizinha do príncipe Henry também, mora numa mansão imensa. Nessa época, ela poderia ser presa se ela fosse, né? Comer num restaurante de branco. Nos primeiros anos de vida, o nome dela é meio complicado de falar, mas não sei se eu vou. Oprah. Foi criada pela avó, que fazia vestidos para ela com sacos de batata, conteúdo em inglês. Depois, aos 6 anos, foi morar com a mãe, né? A mãe, com dificuldade para criar sozinha 2 filhas, mandou que ela fosse viver com o suposto pai, que na época tinha se tornado um barbeiro em Tennessee. Anos depois, outro homem alegou ser o seu verdadeiro pai. Ela conta que foi vítima de abusos sexuais durante a maior parte da sua infância e aos 14 anos ficou grávida, mas o bebê nasceu morto. Assim, tudo que ela sofreu se tornou combustível para o sucesso que viria. Pela vida dela, e a gente vê na história dela, ela poderia não ser nada na vida, né? Caído numa depressão profunda, se tornar alcoólatra, prostituta, mas ela não fez isso, gente. Ela mudou totalmente a vida dela. Ela usou o mal para o bem dela. Oprah tornou o mundo, né, dos shows com sua abordagem direta, né, suas reportagens, sincera e confessional. Sua família não acreditava nas histórias de abuso que ela havia contado, mas o mundo acreditou. É triste isso, né? Você contar para sua família o que você sofreu e ninguém te dá atenção. Em sua jornada, o Pride deu voz aos oprimidos e ajudou a mudar a história da cultura do seu país e de muitos outros. Impulsionada pelo seu programa, que ela tinha um programa na televisão, que foi um sucesso de audiência durante 25 temporadas. Ela criou um império. Hoje, o seu valor de mercado é 2,5 bilhões, segundo a revista Forbes. Você vê que ela sozinha, com a inteligência dela, o estudo, dedicação, né? Ela mudou a história dela. Ela poderia não ser nada, mas ela resolveu mudar. Agora nós vamos falar do Alberto Saraiva, que é o criador da Habib's. A história de gente que venceu, gente, começando do zero, não são exclusividade dos Estados Unidos ou dos países mais ricos, né? Tem muita história espalhada por aí.
Você sabia que uma das maiores redes, né, de lanches tem uma história que começou trágica? O fast food, né? O pai de Alberto Saraiva trouxe família de Portugal para o Brasil em busca de novas oportunidades. E quando Alberto tinha 17 anos, a família se mudou do interior do Paraná para São Paulo, isso aqui já é no Brasil, para que ele pudesse perseguir o sonho de ser médico. Para pagar as contas, seu pai comprou uma padaria, mas o negócio não foi bom. A situação ficou pior depois que ele sofreu um assalto no seu estabelecimento e o pai de Alberto foi assassinado. Mesmo abalado e traumatizado, Alberto trancou o curso de medicina, assumiu o empreendimento do pai, mas a padaria tinha equipamentos velhos, pouca mão de obra e muita concorrência. E não decolou também, né? Não prosperou. Porque se você não tem equipamentos bons para fazer as coisas, também não dá, né? A sua estratégia foi vender pão, com 30% mais barato que os concorrentes. Pouco mais de um ano depois vendeu a padaria, agora faturando bem, para outro português e voltou a estudar. Durante o restante do curso de medicina, porém, sempre dividiu suas atenções com outras empreitadas. Criou a Casa do Pastel, sempre vendendo baratinho, e fez sucesso, assim como a do nhoque da Fogaça, que é uma comida italiana, e da pizza. Quando se formou, Alberto guardou o diploma e voltou para trás do balcão e nunca mais exerceu a medicina. Um dia conheceu um cozinheiro que lhe pedia emprego e o homem era especialista em comida árabe. Olha como que Deus faz as coisas. Nascia assim o que? O Habib's, que está entre as empresas de maior sucesso, né, do Brasil. Emprega 22 mil colaboradores em 421 restaurantes em todo o Brasil, vendendo 600 milhões de esfirra por ano, né? Como a vida dele mudou, né? Ele conseguiu se formar, mas ele não quis trabalhar naquela profissão que ele tinha escolhido. Deus tinha outro plano para ele, né? E assim ele mudou totalmente a vida dele. Então nós vamos ler aqui um pouquinho. Tem muito, gente, no Eclesiástico tem muita coisa interessante para quem quer estudar mais isso aí, tá? Nós vamos ler, para finalizar, dos avarentos. Nós temos que ver a vida das pessoas e ver o que Deus fala das pessoas avarentas. Para o avarento, em Eclesiástico 14. Para o avarento é inútil a riqueza, para o invejoso, para que o ouro? Quem nega para si mesmo justamente, ajunta para os outros, e o outro se regalará com seus bens. Quem é mau para si, para quem será bom? E não desfrutará dos próprios bens. Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele. E esta é a paga da sua maldade. Se fizer bem, é por inadvertência e sem querer que o faz. Mas no fim manifesta sua maldade. É perverso o olho do invejoso. A inveja pode até matar a pessoa, viu, gente? Fique longe do invejoso se você quer abrir um negócio. Nem conte o seu plano para ninguém, os seus projetos. Boca fechada não entra mosquito, como diz esse ditado. Ele vira o rosto e despreza as pessoas. O insaciável, olho do cobiçoso, não se contenta com uma parte, enquanto não consumir de secura a própria vida. O olho mau do invejoso fixa-se no pão alheio e se descuida da própria mesa. Eles querem viver a vida dos outros. Eles não vivem nem a vida deles, porque eles estão tão focados no que você está fazendo, né? Que nós estamos vendo isso no nosso país, hein, gente? Gente focado na vida dos outros e esquece da sua própria vida, tá? Vamos orar? É um assunto muito interessante, mas já está tarde, né, gente? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia, Senhor,
Peço que o Senhor abençoe todos aqueles que ficaram comigo até agora, meu Pai. Abençoe todos aqueles que têm um sonho, Senhor, mas muitos não acreditam no sonho deles, não dão atenção, mas a partir de hoje o Senhor vai fazendo um grande mover na vida dessas pessoas, Senhor. Retire toda a inveja, toda a fúria do inimigo, Senhor. Vai abençoando poderosamente cada um que está ouvindo essas mensagens, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser, tá? E vamos seguir em frente, tá? Nos nossos estudos e espero que possa ajudar vocês, tá bom? Obrigada.